Olá, alunos do 8º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 3, que começa na página 66 da apostila. Nossa unidade temática, os processos de independência nas Américas, e o nosso tema específico, a vinda da família real para o Brasil. Bom, durante toda a vida de vocês, enquanto vocês estudarem, vocês vão ouvir falar sobre a importância da vinda da família real para o Brasil. Vale lembrar que até este momento o Brasil era simplesmente uma colônia de Portugal e basicamente servia para fornecer produtos que então Portugal comercializava com outras nações e também com o próprio Brasil. Porém, com a chegada da família real nas terras brasileiras, há uma verdadeira transformação na forma como a sociedade se organizava, e isso inaugura uma nova era para o, então, Brasil. Muito bem, mas por que a família real veio para o Brasil? Muito simples. Naquele tempo, Napoleão, então, se consagrado imperador francês, estava movimentando seus exércitos na intenção de dominar a Europa. Ele já havia invadido a Espanha, Portugal e Espanha são países vizinhos, havia tirado o poder da mão do rei e ameaçava invadir Portugal, que era então um país parceiro da Inglaterra. Napoleão não tinha força suficiente para invadir a Inglaterra, era o único país que fazia frente, que se mostrava realmente como um país que poderia parar as suas investidas. Então, como ele não conseguia atacar diretamente a Inglaterra, ele tentava enfraquecê-la. E uma das formas de fazer isso foi impedir que outros países comercializassem com a Inglaterra, inclusive Portugal, que era um parceiro econômico de muito e muito tempo. Então, o rei de Portugal ficou numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer. Ele tinha duas opções: ou ele se aliava à França e se tornava, portanto, inimigo da Inglaterra, ou ele mantinha a parceria comercial com a Inglaterra, parceria essa que datava já de muitos anos, e com isso se tornava inimigo da França. Então era uma situação muito complicada, e depois de muita conversa, de muito debate, se chegou à conclusão de que Portugal não tinha um exército forte o suficiente para enfrentar Napoleão, e que se ele havia invadido a Espanha, era questão de tempo até que ele invadisse Portugal. Então, eles decidiram pegar toda a corte, todos os bens, todas as joias, documentos, livros importantes, e organizaram uma grande comitiva, que alguns historiadores dizem na ordem de 10.000 pessoas, outros vão dizer em torno de 15.000 pessoas, botam tudo isso dentro de navios e zarpam rumo ao Brasil, transferindo então o poder que estava concentrado em Portugal para a cidade do Rio de Janeiro, que passa então a ser a nova capital do Império de Portugal, já que Portugal tinha muitas colônias espalhadas pelo mundo. Então isso muda muito a história do Brasil, isso afeta a história de Portugal, enfim, é um processo muito importante. E aqui nesse texto há um resumo legal, há um resumo bacana, explicando em detalhes como isso aconteceu. Porém, observem que eu deixei em destaque aqui, olha só. Aqui está dizendo, em 29 de abril de 1807, a família real, toda a sua corte, aproximadamente 10.000 pessoas, papapá. Aqui está errado, não é 29 de abril, é 29 de novembro. Observem que eu coloquei uma legenda. Então, a pessoa, a hora de digitar aqui na apostila, ela errou. Ela colocou abril, enquanto na verdade é novembro. Mas o resto está correto. Então, leiam essas informações que vai resumidamente explicar como foi esse processo da vinda para o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles instalaram o governo e eles começaram a adaptar a cidade para satisfazer
os gostos e interesses dos europeus. Então isso faz uma grande transformação urbana na cidade do Rio de Janeiro, uma grande transformação em termos de saneamento, cultura, comércio. Então a vida no Brasil sofre uma grande guinada a partir do momento em que a família real chega aqui. Então leia esse texto, tudo que está sendo perguntado nas questões dessa semana está aqui nesse texto, então está tranquilo de resolver. Vamos lá. Atividades. Podemos ver na imagem abaixo uma grande comitiva de nobres portugueses deixando sua terra natal na Europa, com todo o seu prestígio e conforto, com destino a uma vida com futuro incerta em uma de suas colônias fora da Europa. Diante do que foi estudado, responda. Então, olha só, aqui está a imagem, mostrando aqui os navios portugueses, o pessoal desembarcando, né? Então, uma pintura que foi feita aí retratando esse momento. Então, vamos lá para o que está perguntando. Quais motivos levaram a família real portuguesa, juntamente com sua comitiva de aproximadamente 10 mil pessoas, a deixar a Europa para viver no Brasil? Então, eu já expliquei e o texto está dizendo com muita clareza quais foram esses motivos. Vamos para B. Por que a decisão em optar entre Inglaterra e França era considerada extremamente difícil para Dom João de Portugal? Quais as possíveis retaliações de ambos os lados? Então, também comentei isso no comecinho do vídeo. C. Quem garantiu a segurança da família real no trajeto para o Brasil? Esse é um detalhe importante. Havia o receio, né, de que talvez as tropas francesas pudessem chegar pelo mar. E com isso, a vinda da família real para o Brasil não poderia ocorrer. Então, Portugal pediu ajuda a um determinado país que cedeu alguns navios de guerra para fazer essa escolta para o Brasil. O texto está explicando que país é esse. Vamos para D. Qual a primeira ação economicamente importante tomada por Dom João em solo brasileiro e quem se beneficiou dela? Isso aqui também é muito importante. Vamos lembrar. Havia o pacto colonial. O que era isso? Portugal extraía a matéria-prima do Brasil, fazia o processo de manufatura, ou seja, produzia algo com ela e depois vendia para o Brasil. Então, exemplo, Portugal tirava a madeira do Brasil, transformava em móveis e depois revendia para o Brasil. Entende? Isso era o pacto colonial. O Brasil, enquanto colônia, só podia fazer comércio com Portugal. Não podia comprar nada da Inglaterra, não podia comprar da França, não podia comprar de nenhum outro país que não fosse Portugal. Mas a partir do momento em que a família real chega ao Brasil, eles mudam esse cenário. E eles tomam uma primeira atitude que mudou tudo na história do Brasil, e o texto está explicando o que foi. Vamos para 2. A imagem abaixo representa a cerimônia do beijamão. Era realizada sempre que a nobreza se reunia para demonstrar sua subordinação ao monarca português. Este costume foi inserido na sociedade colonial, portanto aqui no Brasil, a partir da chegada da família real, que buscava adequar o estilo cultural fluminense aos moldes europeus. No que abrange as transformações culturais, quais outras mudanças foram impostas pela corte portuguesa à sociedade colonial? Então, olha aqui a imagem, né? Uma fila de pessoas se ajoelham e beijam ali a mão então do rei, né? Para dizer que nós estamos com ele, nós somos submissos a ele, né? Então isso era uma forma de você manter essa nobreza, essas pessoas influentes, essas pessoas poderosas, subjugadas ao poder do rei. Bom, mas a chegada da família real portuguesa no Brasil trouxe muitas transformações na sociedade e nos costumes. Então o texto está explicando uma série de coisas que não eram comuns às famílias brasileiras fazer e que passaram a fazer por influência da corte. Afinal, quem é que não queria imitar o rei e sua família, não é? Então leia o texto e você vai ver quais costumes eram esses. E por fim, a 3. O que representou para o Brasil o fato de ser elevada à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1814. Então, o que vai acontecer? Conforme os anos vão passando, Napoleão vai se enfraquecendo até que não se torna mais uma ameaça para Portugal. Então, com isso, os portugueses começam a reivindicar o retorno do rei ao seu território e começa a surgir a ideia
de elevar o Brasil, que era então uma colônia, e fazer com que ele se tornasse parte de um império. Então Portugal tinha várias colônias. A partir daquele momento há uma mudança de visão, não serão mais colônias, serão territórios unidos, farão parte do nosso império. E isso também provoca algumas transformações no Brasil, e o texto está explicando quais foram, ok? Bom, são essas as questões dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chama, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço e até a próxima.